negligenciando o mandamento de Deus, guardai a tradição dos homens. Que homens era esse que o texto se refere? Eram todos os homens ou somente os judeus? O texto deixa bem claro que Jesus estava ali criticando as tradições dos judeus que estavam sobrepujando os mandamentos de Deus e a verdade de Deus como era colocada. O contexto desse texto, só para esclarecer para o telespectador, é aquele de lavar as mãos? Exatamente, quando ele fala sobre a questão da contaminação. Fazia parte da tradição dos anciãos. Exatamente. Só gostaria de concluir com uma questão, né? O livro Testemunhos Seletos de Ellen White, volume 3, página 23, diz: santificar o sábado importa em salvação eterna. Então Ellen White ensinou que a guarda do sábado importa em salvação eterna, né? A igreja adventista crê na guarda do sábado como selo de Deus, e que no futuro a guarda do domingo será considerado a marca da besta. Bom, pastor Stina, duas palavras que eu queria ouvir do irmão, depois a gente vai ouvir mais entrevistas na rua e também mais e-mails. Essa questão do sábado antes do Sinai, antes da península do Sinai, para não ficar só nos 10 mandamentos, né? Por exemplo, há alguma evidência de que Abraão ou alguns patriarcas observavam o sábado? E a segunda é essa última palavra do professor Sérgio, a respeito da manifestação da senhora White sobre a guarda do sábado implicar em salvação. Ok. E ele falou também sobre o selo de Deus. Isso, E você falou também que o domingo vai ser... é a marca da besta. Isso. Será considerado. Será considerado. Na minha cabeça, isso tudo faz parte da segunda questão. Né? Ok. Então veja o seguinte, eu não preciso dizer que Abraão guardou o sábado ou que qualquer outro patriarca guardou o sábado. Sabe por quê? Porque naquele tempo, eles tinham a cabeça muito melhor do que a nossa. E eles não tinham nada escrito. E eles iam passando de geração para geração. E depois que Adão e Eva tiveram que sair do paraíso, eles contaram ainda com a cabeça boa para os filhos, para os netos. E o professor disse que não tem prova de que Deus mandou guardar o sábado no Éden. Que maior prova eu preciso do que ver Deus guardando, descansando, abençoando e santificando? Sobre a segunda parte, nós cremos mesmo que o sábado tem a ver com o selo. E se eu tiver 3 minutos, por favor, eu posso dar uma explicação sobre esse assunto que eu acho que vai fazer muito bem para todo mundo que está nos acompanhando. Daí depois o professor vai... Né? A Bíblia, ela fala que Deus tem um selo. Ele citou Ezequiel 20, e eu posso dizer que, primeiro, no verso 12 do tal capítulo de Ezequiel 20, diz que é um sinal de santificação. E depois no verso 20... diz que é um sinal entre ele e o seu povo. Entre ele e o povo de Deus. Agora, antes de continuar, eu quero dizer o seguinte: ninguém vai para o céu porque guarda o sábado. Ninguém vai para o céu porque guarda o sábado. Vai para o céu por causa da cruz. Tá certo? Por causa da cruz é que a gente tenta fazer o possível para guardar aquilo que Jesus deixou. E quando ele falou assim, olha, eu não vim aqui para mudar, eu vim para cumprir. Se nós estudarmos o cumprir, não significa mudar. Porque senão ele não teria falado, eu não vim abrogar, mudar, eu vim cumprir. Ele veio mostrar para a gente como é que é. E como é que é? De acordo com aquilo que o professor falou, no tempo de Jesus, eles tinham um monte de tradições, eles tinham mais de 1000 mandamentos sobre o sábado. E esses mandamentos não estão na Bíblia. Quer dizer, o povo foi inventando um monte de coisa, não podia caminhar mais do que 880 metros, não podia carregar um lenço dentro do bolso, a não ser que ele estivesse pregado numa parte do tecido, do terno. Naquele tempo era uma outra vestimenta, né? Quer dizer, todas estas coisas. E uma outra coisa que o professor mencionou foi de que as ordenanças, elas se cumpriram na cruz. E ele tem razão nisso. Só que o sábado semanal não é uma ordenança que se cumpriu na cruz. Por quê? O que é que se cumpriu na cruz? Todo o cerimonial, todas as leis cerimoniais, elas se cumpriram na cruz. Por quê? Elas apontavam para a cruz, as leis cerimoniais. Agora, a lei moral, ela é diferente da lei cerimonial. Agora, eu deixo aqui no ar uma questão, antes de prosseguir.
por que só o sábado tem que ser tirado? Por que só o sábado tem que ser tirado da lei? Por que não tiraram outro mandamento? Sabe por quê? Porque isso é obra de Satanás. Porque o único mandamento que fala quem deu aquela lei é o sábado. Pode ler o primeiro, o segundo, o terceiro, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono, o décimo. Você não vai saber quem é que deu a lei. Agora, no sábado está escrito quem é que deu a lei. O Senhor. Pastor, desculpa. O Criador. Desculpa divergir, mas no primeiro mandamento está escrito: eu sou o Senhor teu Deus, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não terás outro Deus diante de mim. Deus está falando, ele está se identificando no primeiro mandamento. Peraí, não terás outros deuses. Tá certo? Certo. Agora, no quarto, ele fala que ele é o Criador de todas as coisas. Então, o selo da lei está só no quarto mandamento. Porque mesmo que ele diga assim, olha, eu sou o Senhor, ele não está falando lá no primeiro que ele é o Criador, que ele é o mantenedor de todas as coisas. Pode, claro. Tanto a mim quanto aos telespectadores. Quando vocês falam de selo, quando o professor Paulo Sérgio fala de selo, quando o senhor fala de selo, é o selo que os evangélicos dizem que ser o Espírito Santo? Que é a marca daquele que é de Jesus e que vai ser arrebatado para a igreja? É esse selo? Não, o selo de Deus, Deus... os adventistas entendem como sendo a guarda do sábado? O selo de Deus está em Apocalipse, no capítulo 7, versos de 1 a 3. E lá diz assim, que 4 anjos estavam segurando os 4 ventos nos 4 cantos da terra. Certo. Primeiro que a terra não tem canto, porque ela é arredondada, não é? Mas o anjo estava se referindo aos 4 pontos cardeais. Para quê? Para que nenhum vento soprasse. Vento em profecia significa guerra. E um anjo gritou assim, segurem os ventos, até selarmos os servos do nosso Deus na fronte. Na fronte. Ao passo que a marca da besta, Apocalipse 13, ela fala que o selo será na mão direita ou na fronte. São coisas totalmente diferentes. E quando o anjo está falando de selar os servos de Deus, é por quê? Porque no final dos tempos, como houve lá no jardim, como houve no tempo da Idade Média, perseguição contra os cristãos, essa perseguição ela será renovada e com muita energia. E eu lamento muito que o povo não estude o livro de Apocalipse, porque o livro de Apocalipse, o próprio nome já diz revelação. É um livro aberto, onde tem todas as explicações que todo cristão precisa. E eu acho que nós precisamos fazer uma renovação do nosso estudo da Bíblia. Então, agora, qual a diferença entre o selo que o anjo vai pôr na fronte dos eleitos de Deus, os salvos, e a marca da besta, que também pode ficar na fronte, não é? E onde entra o sábado nessa história, que até agora eu não entendi? O sábado entra que os fiéis, segundo Apocalipse 14, 12... são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Aí alguém pode dizer assim, bom, eu não guardo os mandamentos, então eu não sou servo de Deus? Para estes que são servos de Deus e que são sinceros, e Deus não tem servos sinceros só na igreja adventista, e nem todos os que estão na igreja adventista são sinceros. Deus tem servos sinceros em todas as igrejas. Na sua igreja, claro. Na igreja da graça, na igreja batista, na igreja da assembleia, até entre o espiritismo Deus tem servos sinceros, embora alguns possam desacreditar do que eu estou falando. O que é que vai acontecer com todo servo sincero? Um dia nós teremos que tomar uma decisão, e você também, meu amigo, meu irmão querido, professor Paulo Sérgio, nós vamos ter que tomar uma decisão, se nós vamos ficar do lado de Deus ou do lado dos homens. Será colocada uma lei para a gente observar. E essa lei o professor acabou de mencionar, que é uma lei dominical, que ele falou que é a marca da besta. Se eu obedecer esta lei, eu vou estar confrontando a lei de Deus, que é eterna, imutável, como o próprio Deus é eterno e imutável. Então, se eu desobedecer quando esta lei aparecer, aí então eu vou receber o sinal da besta. Hoje não existe sinal da besta, porque ainda não existe um decreto dominical. O anticristo não está manifestado. Mas vocês podem acreditar no que eu estou dizendo, que um dia desses, e pode ser nos nossos dias, juventude querida que está aqui na plateia, que nós seremos obrigados a tomar uma decisão